Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Juliano. Boa noite, irmã Josi. Na sala já está o Robson conosco e demais irmãos que ao longo do estudo vão estar conosco aqui, participando desse estudo. Maria Conceição entrou agora também. Boa noite, irmã. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Robson. Bom hangout, bom estudo a todos. Toda sorte para que nós possamos permanecer e caminhar no caminho do Senhor. Vamos fazer a oração inicial, que é de costume, para que nós possamos abrir as Escrituras, a palavra de nosso Pai. Vamos orar, pastor? Sim, vamos orar. Boa noite, Maria da Conceição, um abração para você. Boa noite, meu irmão Robson, extensivo à irmã Roseli, pastora Roseli, que o Senhor abençoe vocês aí. Extensivo aos filhos familiares, boa noite, Marcílio, boa noite, Maria Eugênia. Demais amigos e irmãos que vão entrar nesse hangout. Que Deus possa nos abençoar, dando um excelente estudo nesta noite. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer a Ti, a Tua presença entre nós, como nosso Deus verdadeiro e poderoso, que nos assiste em todos os momentos, especialmente nessas horas, quando vamos fazer uso da Tua palavra, para transmitir àquelas pessoas que participam conosco e que vão participar no futuro, essas verdades que podem transformar as nossas vidas. Que o Senhor possa usar com poder e graça o teu servo irmão Rogério, que ele seja um instrumento poderoso nas tuas mãos, para a glória e louvor do teu nome e para a transformação de vidas. Pai querido, abençoa a vida do Marcílio, obrigado pela recuperação da Vânia, toma o Davizinho em tuas mãos, abençoa os seus negócios, Deus, o seu trabalho, dá-lhe disposição, sabedoria cada dia. Meu Robson, esposa, lá e familiar, Conceição, toma sua esposa nas tuas mãos, opera naquela vida, Deus, e dá conforto, força e vigor à Conceição cada dia para vencer as lutas do dia a dia. Abençoa Maria Eugênia, seus filhos, sua vida, enfim, que tudo que a tua Senhora fizer seja dentro da tua orientação. Toma-nos nas tuas mãos, os que vão participar, que cada pessoa que estará ouvindo esse estudo, seu coração possa estar sendo trabalhado pelo teu Espírito Santo, para que haja transformação de vidas. Como igreja, nós estamos orando agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor. A irmã Maria Eugênia, se quiser fazer alguma consideração, o irmão Robson também está na sala conosco aí, irmão. Fique à vontade, viu? Ô, Marcílio, não tenho certeza se era hoje, a irmã Joana ia estar viajando, a gente apresentar ela em oração, né? E amanhã eu também vou estar viajando. Amém? Amém. Amém. Eu não sabia, eu recebi um recado dela no Skype, mas eu não sabia disso, não. Mas amém, a gente ora sim. Vamos iniciar, irmão Rogério? Vamos sim. Vamos. Uma boa noite a todos, que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, na comunhão do Espírito Santo esteja com todos os amados irmãos e irmãs, aqueles que estão conosco participando, aqueles que um dia participarão, que Deus possa realmente abençoá-los grandemente a todos. Amém. Cortou o microfone do Rogério.
Os irmãos estão me ouvindo? Agora sim, irmão. Ah, ok. Agora sim, o irmão. Cortou o microfone do irmão. Acho que não sei o que aconteceu, não. Mas agora tudo bem. Tá tudo certo então agora? Agora sim. Amém. Pode continuar. Então vamos iniciar. O irmão Júnior Ramos está na sala também. Que Deus abençoe grandemente a todos nós e que Jesus seja de fato aquele que vai estar apresentando esse assunto a todos nós. Nós sabemos que Jesus é o revelador, né, no livro de Apocalipse, conforme vemos ali, e esperamos de todo o coração, né, que todos nós possamos realmente não só entender, mas aceitar, né, aquilo que recebemos dele, uma vez que as profecias sempre são, né, difíceis, por vezes, né, existem muitos detalhes aí, então que Deus possa nos conduzir nesse estudo, de maneira que a gente realmente possa crescer em sabedoria, graça e verdade diante dele, sabendo sempre, né, como diz a palavra de Deus, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então nós acreditamos que a profecia tem a sua necessidade, obviamente, por isso estamos estudando, né. Pastor Juliano, um abraço, com todo carinho, saudade do pastor, que Deus possa abençoá-lo grandemente, pastor. Amém, obrigado. Nós estamos estudando o livro de Daniel, e hoje, né, o título, né, tem por base uma visão do fim do tempo, né. A base do estudo de hoje está registrada no capítulo 8 de Daniel, versículos 17 até o versículo 19. É dito 17 até o 19. Veio perto de onde eu estava, e vindo ele fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Então, a visão que foi dada aqui, também assim como o sonho que foi dado a Nabucodonosor, como o sonho que Daniel teve no capítulo 7, como também, né, o texto aqui de Daniel 8 é bastante claro, a visão que se tem no capítulo 8, do carneiro com 2 chifres e do bode com 1 chifre, é uma visão que se realizará no fim do tempo. Então, notem como a Bíblia é perfeita, ou seja, a visão é dada, mas ela vai acontecer de fato no fim do tempo. E nós já queremos explicar um detalhe aqui para que não haja nenhuma dificuldade. Versículo 18. Estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Quando nós lemos, irmãos, as profecias, sempre tendo em mente que Daniel é a profecia e o Apocalipse é a revelação, muitas vezes ocorrem dificuldades porque nós entendemos uma determinada interpretação da profecia. Quando conseguimos entender ou ouvir uma interpretação à base da palavra de Deus, que já é difícil em profecia, muitas vezes nós ouvimos um assunto, nós entendemos ele, conseguimos pelo discernimento que Deus nos dá, ver que de fato está correta a aplicação, mas existe uma coisa que nós não podemos esquecer. Nada, e isso é um conceito base para o estudo da profecia, a gente nunca pode esquecer isso. Nada há de novo debaixo do sol. O que foi, será. E o que aconteceu, vai acontecer de novo. Então, isso é uma base para estudo da profecia. As coisas na palavra de Deus, elas acontecem novamente. Então, quando você lê, por exemplo, o capítulo 17, o versículo 17, que está aí na tela, que diz: veio perto de onde eu estava, vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Então aqui ele está dizendo que essa visão vai se realizar no fim do tempo.
quando você lê o versículo 19, ele repete dizendo: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Nós lemos isso e imaginamos que Deus está apenas repetindo, enfatizando, porque é muito importante o que vai acontecer. É verdade. O que está sendo relatado aqui é muito importante, principalmente para o povo de Deus. Deus não daria isso, né, capítulos inteiros como esse no livro de Daniel, falando particularmente de dois animais, né, que claro tem a sua representatividade, se isso não fosse muito importante, se não fosse muito importante conhecer esses dois animais, principalmente à luz do que lemos, né, que vai acontecer no fim do tempo, ou seja, no nosso tempo. Porém, é preciso que se entenda o seguinte: num primeiro momento, o 8:17 está dizendo no fim do tempo. É uma aplicação. O versículo 19 é uma nova aplicação que vai ocorrer e ênfase no que está sendo dito. Ou seja, o que queremos colocar aqui é o seguinte: imaginem que no tempo que é dada uma luz para você, alguém lhe diz, né, eu tenho na mão uma caneta. Já falamos sobre isso, mas apenas para a gente não esquecer. Então você tem, né, aquilo que alguém lhe disse como sendo uma caneta. Passa o tempo e descobre-se que essa caneta é feita de plástico. Então a revelação agora, por assim dizer, diz: a caneta é de plástico. Passa mais um tempo e descobre-se que ela escreve na cor azul. Então tudo isso vai aumentando o discernimento, o entendimento e a interpretação que se tem de uma determinada coisa, à medida que o tempo passa, porém sem derrubar nunca a primária. Ou seja, escreve preto, é de plástico, tem tampa preta, mas não derruba nenhuma das novas afirmações ou nenhuma nova luz derruba a informação inicial de que é uma caneta. Porém, é preciso ter muito cuidado. Seja muito bem-vinda, irmã Alexandra. A irmã Alexandra está iniciando com a gente o estudo também. Então, a profecia, como diz o próprio livro da Revelação, que é o Apocalipse, que revela a profecia, é dito, né, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que ainda vão acontecer. Então, nós temos, no mínimo, 3, não interpretações, mas 3 aplicações para uma mesma profecia. Quero colocar um exemplo aqui para que os irmãos entendam bem claro o que eu estou dizendo. Vamos para o livro de Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2, e os irmãos vão entender o que eu estou dizendo. No livro de Atos, capítulo 2, o Pentecostes é derramado e os nossos irmãos no passado, Pedro, né, Mateus, Marcos, esses irmãos começam a falar em línguas. Né? E aí o que acontece? Só um minutinho, irmãos que estão batendo, eu preciso abrir só um segundo. Por favor, me perdoem, amados de Deus, um irmão acaba de chegar aqui, eu tive que abrir a porta lá para ele. Bom, no livro de Atos, nós entendemos, irmãos, que o que acontece aqui é que eles passam a falar em línguas, e olha o que é dito no versículo 15. Começaram a acusar eles de estar embriagados. E aí, no versículo 15 é dito: esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Note agora o ponto que queremos dar ênfase. O versículo 16 diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Né? Veja que interessante. Aqui, ele está dizendo, Pedro está dizendo, que o que está acontecendo aqui não é que eles estão embriagados. O que está acontecendo é que a profecia do profeta Joel está se cumprindo. Então, de fato, se você lê, se você vê o que estava acontecendo ali, o Espírito de Deus havia sido derramado, né, e eles estavam profetizando ali, tudo bem. Mas não eram os últimos dias. Por que estamos falando isso? Porque é óbvio que não eram os últimos dias, conforme nós entendemos, porque se fossem os últimos dias aqueles, nós nem teríamos vindo à existência. Mas por que a profecia não está errada? Porque ela estava se cumprindo parcialmente. E é assim com as coisas de Deus. Então, por exemplo, duas coisas ali, pelo menos, são apresentadas, de forma assim rápida. Do meu espírito derramarei, o profeta Joel havia profetizado que chegaria os últimos dias, e Deus enviaria o seu espírito de uma forma, né, muito mais efusiva, e estariam ali, né, acontecendo determinadas coisas. E agora, quando isso começa a ocorrer, embora não fossem os últimos dias, sim, o Espírito de Deus estava sendo derramado. Então, a Bíblia entende, a palavra de Deus entende que a profecia está se cumprindo, embora parcialmente, né? Então, apenas para que os irmãos entendam isso também. Note que aqui aconteceu o que o profeta Joel havia profetizado, mas vai acontecer de novo futuramente, quando de fato forem os últimos dias, e cremos que estamos vivendo já, né, esses respingos desses últimos dias, né? Uma vez posto isso, né, a gente solidifica pela palavra de Deus esse conceito de que de fato nada há de novo debaixo do sol e que as coisas realmente elas acontecem, né, mais de uma vez. Na verdade, é a misericórdia de Deus que faz isso, porque nós, verificando como as coisas aconteceram no passado, nós podemos entender como elas vão acontecer no futuro. Tá? Então, aqui nós entendemos que, voltando para Daniel 8, nós entendemos que o versículo 17 está falando uma visão que se realizaria no fim do tempo. Entenda-se fim do tempo também. Veja, Daniel encerra o tempo profético antes da vinda de Jesus. Então, é um cumprimento também que deve ser considerado. Porém, no versículo 19, nós vemos que ele é enfático. Último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aqui não há como dizer que não está de fato os últimos dias, até porque o tempo da ira ele é apontado no capítulo 14 de Apocalipse, né? Capítulo 14, no versículo 10, 9 e 10, perdão, seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na mão, note aqui, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. É dessa ira que se está falando, o tempo da ira, ou o último tempo da ira, que é quando todos foram advertidos, todos tiveram a oportunidade de salvar-se, todos tiveram a oportunidade de entregar-se a Cristo, e aqueles que não fizeram, escolhem a marca da besta, escolhem servir a besta, e finalmente, né, a ira de Deus, né, entenda-se ira de Deus, o afastamento de Deus se abate sobre todos esses, né? Então, apenas para a gente entender como estas coisas têm uma importância vital, como essas profecias têm uma importância colossal para os nossos dias, e como, infelizmente, a esmagadora maioria das pessoas não sabem, infelizmente, né, os tempos proféticos que estamos vivendo e não conhecem, né, a interpretação disso. Basicamente, né, vamos voltar um pouquinho em Daniel 8, vamos ler o versículo 5 até o 7, perdão, 5 até o 8, para que aqueles que não participaram anteriormente tenham pelo menos, né,
o contexto do estudo. É dito: estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, a qual eu tinha visto diante do rio, correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Eu vi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele, feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou a pés, não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis pelos 4 ventos do céu. E o 9, e de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. Basicamente, a visão que Daniel tem é de um carneiro com 2 chifres. Esse carneiro com 2 chifres é atacado por um bode. Esse bode tem 1 chifre. Na profecia, nada é por acaso. Os 2 chifres não são por acaso, não são 3, não são 4, são 2 chifres. Né? Aí é dito que esse carneiro vem com 1 chifre, né? Um chifre notável entre os seus olhos. Todos os detalhes da profecia são importantes para que a gente possa entender, né, e identificar esses personagens. E aí é dito, né, que o bode ele se engrandeceu em grande maneira, mas aí de repente quebrou esse chifre, e desse chifre subiram, né, 4 outros chifres, e esses 4 chifres depois deram lugar, né, de um deles deu lugar a uma ponta muito pequena, um chifre muito pequeno, que inclusive, né, tem um trabalho diferente da grande maioria. Nós analisamos aqui já quem são esses personagens, mas vamos avançar um pouquinho para a gente deixar, né, como dizemos aqui, um resumo do que falamos. O irmão Rudinei está dizendo que tem um áudio aberto e tem um som baixo no fundo. Eu realmente não sei o que dizer, está, né, da outra vez aconteceu algo similar também, mas eu asseguro que estão fechados aqui todos os, né, inclusive a caixa de som aqui eu fechei para não atrapalhar os irmãos, né, até se alguém for falar aqui eu não vou conseguir nem ouvir, porque eu estou com a caixa de som fechada também, para que não haja nem o retorno da minha própria voz, né. Então não sei, se os irmãos puderem dar uma olhada e nos ajudar a ver o que pode estar acontecendo, eu realmente não sei dizer. Ok? Bom, enquanto isso, irmão Marcílio, se o irmão tiver que passar qualquer informação, por favor, escreva, se puder, irmão Marcílio, aí, porque eu realmente estou com a caixa de som desligada para ver se esse som ameniza, tá bem? Então, vamos agora, uma vez que mais à frente isso vai ser explicado também, né, sobre o carneiro e o bode, vamos apenas seguir o texto um pouquinho mais, né? Vamos pegar o versículo 13 e 14, e vamos ler, que é dito: depois, ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E o 14 diz: e ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Numa identificação assim bastante rápida, tanto de tempo quanto de personagem, né? O carneiro, tá? O carneiro é a Medo-Pérsia e o bode é a Grécia, ok? Isso, alguém poderia até dizer, não, mas não é. Na verdade, é bastante simples essa interpretação, porque a própria Bíblia é quem diz isso. Os versículos 20 e 21 do próprio capítulo 8 dizem: aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Então veja, a própria Bíblia interpreta isso, né? Nós não precisamos avançar nisso, né? Vamos apenas colocar alguns detalhes aqui para que a gente veja, né, como, muito embora a Bíblia apresente isso, se fosse apenas para entendermos os reis da Média e da Pérsia, não seria necessário todos os detalhes que são dados. Os detalhes são dados justamente e principalmente por causa da segunda interpretação, que é a contemporânea, né, que é a mais, digamos assim, para hoje,
né, uma vez que a primeira situa a gente na profecia, com a Grécia e a Medopérsia, mas a interpretação contemporânea é aquela que está mais próxima de nós e é aquela que hoje é a mais importante. Porém, vamos ver aqui rapidamente o que é dito. Vejam, o versículo 7 e o versículo 8 identificam tanto o carneiro quanto o bode, né, em relação ao que aconteceu. Vejam, o carneiro tinha 2 pontas, 2 chifres, nós sabemos que era a Medopérsia, por quê? Porque o rei Dario o Medo e o rei Ciro estavam unidos, essas eram as 2 pontas, os 2 chifres, os 2 poderes, chifre em profecia é poder, então esse reinado, o reino da Medopérsia, tinha, né, esses 2 chifres, esses 2 poderes que eram Dario e Ciro. A Grécia, que é representada pelo bode, é dito, se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada e subiram 4 notáveis também no lugar dele. Ou seja, a Grécia, a ponta pequena ou o chifre notável era Alexandre o Grande, não por acaso o nome dele é Alexandre o Grande, porque foi um rei notável, mas na maior força, como é dito aqui, com 33 anos, Alexandre o Grande morre, e no lugar dele, né, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu assumem a Grécia, né, assim como o leopardo tinha 4 cabeças, também aqui, né, 4 chifres aparecem na Grécia, o leopardo representava a Grécia também, e finalmente, né, de uma delas sai uma ponta muito pequena, qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente, para a Terra Formosa. Essa ponta, né, que nasce pequena já explicamos aqui, o papado. Pessoas aplicam isso a Antíoco Epifanes, né? Qualquer estudo, né, com um pouquinho mais de cuidado vai revelar que Antíoco Epifanes não cumpre essa profecia em absoluto, até porque Antíoco Epifanes foi longe de ser, né, um rei com o poder que está sendo sinalizado aqui para esse. Antíoco Epifanes não moveu briga contra o povo de Deus. Aqui o versículo 10 diz, se engrandeceu até o exército dos céus, alguns dos exércitos das estrelas deitou por terra e as pisou. Sem dúvida nenhuma que é representado o papado, que se levantaria no fim do tempo, né, fazendo esse tipo de trabalho. A nível de tempo, vejam, nós temos aqui, de tempo, nós temos que essa ponta aparece, né? Ela aparece no ano 508, no ano 538, como vimos lá, tanto na estátua de Nabucodonosor com os seus 10 dedos, quanto na besta que tinha 10 chifres, que estudamos também, né? 10 chifres. 3 dos chifres que foram derrubados, que mostramos aqui, os ostrogodos, os visigodos e os érulos, que foram os 3 povos que o papado dizimou. O papado simplesmente acabou com esse povo, não ficou herança, né? Os alamanos viraram o que hoje conhecemos como os alemães, os francos, os franceses, os burgúndios, os portugueses, enfim, todos eles tiveram, aí, os anglo-saxões da Inglaterra, todos eles existem ainda hoje, mas esses 3 são aqueles que a profecia mostrava que o chifre pequeno arrancaria, né? Então, como já estudamos isso, não queremos bater muito nessa tecla, mas queremos apenas agora, uma vez identificado que no ano 508 o papado se estabelece, então no tempo da profecia do chifre pequeno, estamos aqui no ano 508, quando ele derruba, né, os érulos, os vândalos e os ostrogodos, ficam agora, né, simplesmente ela com o seu poder no ano 538, no ano 538, o último desses poderes, que eram os ostrogodos, são derrubados, o papado agora está na sua pujança de poder, começa a perseguição, começa a inquisição, eles começam, né, a perseguir violentamente os cristãos. Note que aqui é dito que ele se engrandeceria até o exército dos céus, no versículo 10, né, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou, e o versículo 11, né, se engrandeceu até ao príncipe do exército, ou seja, né, até contra o próprio Cristo, uma vez que o papado, né, a declaração ex-cátedra do papado é que o papa não é apenas o representante da terra, né, o representante de Deus na terra, mas o próprio Cristo feito carne. Veja que até contra o próprio príncipe do exército, ou seja, tentando tirar, né, o local que pertence apenas a Cristo Jesus, né, e diz, e por ele foi tirado o contínuo, ou seja, né,
o sacerdócio perpétuo, que é o sacerdócio única e exclusivamente de Cristo, foi retirado pelo papado. O papado se diz o sacerdote de Deus na terra, e é dito também no versículo 11 que o lugar do seu santuário foi lançado por terra, né? O papado coloca o Vaticano como lugar do santuário de Deus, quando, na verdade, o verdadeiro santuário de Deus é, em primeiro lugar, o santuário que está no céu, conforme o livro de Hebreus, e em segundo lugar, nós que somos o templo do Espírito Santo, esse é o santuário que Deus quer habitar, né? E o papado, né, coloca, tirando o lugar do santuário de Deus, como diz o texto, coloca o santuário de Deus como se fosse em Roma, né? Como se pudesse, né? Roma, o Vaticano, né, com todos os pecados que já foram cometidos ali dentro, pudesse ser o santuário de Deus na terra, né? O Daniel vê isso tudo e aí faz uma pergunta, né? O santo que está ali representado nessa visão, no versículo 13, diz: depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do perpétuo? Contínuo é perpétuo. Lembrem-se, a palavra sacrifício que está ali não pertence ao original. Até quando durará a visão do contínuo sacrifício? Vocês podem ver na Bíblia de vocês, a palavra sacrifício está numa letra itálica, numa letra inclinada, porque ela não é do original. O texto não pode ser lido até quando durará a visão do contínuo sacrifício, mas sim até quando durará a visão do contínuo, né? Até quando durará a visão do perpétuo. E não se assustem, o perpétuo aqui também tem duas aplicações. Lembrem-se que nós estamos estudando a primeira aplicação primeiro, depois vamos aplicar a outra. Primeiro vamos assim, para não nos perdermos, né? Aí, o versículo 13, então, e finaliza a pergunta, então, até quando durará a visão do perpétuo e da transgressão assoladora? Até quando eles vão estar transgredindo com uma transgressão que traz a desolação, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando isso vai acontecer? Até quando o povo de Deus vai estar sendo pisado? Até quando o teu santuário, Pai, vai estar sendo pisado dessa maneira? Até quando? E aí a resposta no 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, irmãos, o que quero colocar aqui em primeiro lugar é o seguinte: do ano 538 até o ano 1798, certo? Foi a perseguição. Quando ele pergunta até quando vai isso, é dito: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. É uma coisa que nós temos certeza: em algum momento, depois dessa perseguição, porque eles até quando vai durar a visão do perpétuo e da transgressão que traz a assolação, ele diz até 2.300 tardes e manhãs. Então, veja, uma coisa que nós sabemos: em algum momento, depois do ano 1798, que foi quando terminou a perseguição papal, né, que foi quando terminou a chamada santa, entre aspas, que de santa não teve nada, Inquisição, né, o santuário seria purificado e seria dado um fim nessa transgressão e tudo mais. Então, por enquanto, vamos ficar apenas com essa informação, porque isso, à medida que estudamos, vai ficando claro, inclusive essas 2.300 tardes e manhãs. Tá? Aí é dito o seguinte, no versículo 15: e aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. Aqui, note que ele estava tentando entender. Ele olhou, não entendeu, nem tinha como entender. É como nós, imagine nós vendo um carneiro, depois um bode, depois um chifre pequeno, esse chifre cresce, esse chifre começa a fazer guerra aos santos, etc, etc, etc. E aí a pergunta vem: escuta, até quando? Ele diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Mas aí a pergunta seria: tudo bem, 2.300 tardes e manhãs, mas a partir de quando? Quando começa? Tardes e manhãs, é dia, é ano, é semana, é mês, o que é isso? Ou seja, ele não entendeu, obviamente, né? Porém, notem aqui a explicação que vai ser dada agora, tá? Versículo 15, então: aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. Em primeiro lugar, note que se apresenta diante dele alguém com a semelhança de homem. Veja, não era um homem, mas era alguém com a semelhança de homem. Quem? Esse é Jesus.
Vejam, e eu quero deixar assim, para que os irmãos sempre exercitem esse raciocínio, que é muito importante para entender o tempo da profecia. Não apareceu Cristo para ele, apareceu Jesus. Ah, mas qual é a diferença entre Jesus e Cristo? Cristo é apenas divino. Se você olhasse na época de Daniel a Cristo, você veria um ser com a forma do Filho de Deus. Como aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor joga os homens na fogueira, né? Misael, Ananias e Azarias, que eram, né, os justos de Deus ali, os amigos de Daniel. E quando ele joga eles na fogueira, de repente Nabucodonosor olha e diz: mas nós não jogamos 3, como é que tem 4 lá? E diz: e um tem a aparência do filho de um Deus. Como foi que Nabucodonosor soube que ele tinha a aparência de um filho de Deus? Porque a forma de Cristo era a forma de um filho de um Deus. Era, repetimos. Quando Cristo finalmente vem à Terra, ele passa a ter a forma de um ser humano. Por isso diz que nele não havia parecer nem formosura. Aquele que era puramente divino passa a ser agora divino humano. E isso, irmãos, é muito importante entender. Por quê? Como dizemos, se nós vivêssemos na época de Nabucodonosor e estivéssemos lá, nós veríamos lá dentro da fornalha alguém com a forma do Filho de Deus. Muito mais alto, muito mais robusto. Não sabemos nem como explicar esta forma, assim, em todos os aspectos, essa forma, como é a forma do Filho de Deus, mas com certeza muito mais alto e muito mais robusto, muito mais forte. Quando vemos, por exemplo, Jesus, não Cristo, Jesus, já o divino humano, pode ver que o tempo todo ele próprio dizia: o Filho do Homem não veio para tal coisa. Então, aqui o que está sendo mostrado é que esta visão agora de Daniel, ele vê alguém com a semelhança de um homem, ou seja, ele já está vendo Jesus. Ou seja, está aparecendo no tempo que se quer mostrar para Daniel, que é o futuro, o tempo do fim, que Jesus já morreu e já está agora como Filho do Homem, atendendo às petições ali de Daniel. Ou seja, está acontecendo o que acontece em Apocalipse 1, versículo 1. Note que esse Filho do Homem, que Jesus, vai revelar para Daniel a profecia, né? Note, Apocalipse 1, 1. Revelação de Jesus Cristo, por isso o termo Jesus Cristo, né? Porque está mostrando o divino humano aqui. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, veja, Deus deu para Cristo, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Note que aqui, né, Jesus Cristo está revelando para Daniel aquilo que iria acontecer no futuro. Isso entendido, vamos avançar. Note, como semelhança de homem. Por que semelhança de homem? Porque ele já vai explicar a diferença aqui. Versículo 16. Ouvi uma voz de homem nas margens do lago, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a visão. Notem como é perfeita a comunicação entre o céu e a terra, como nada se perde. Veja, quem é Gabriel? Gabriel é o anjo mais poderoso do céu hoje, que tem a incumbência de trazer, não revelar, trazer aos filhos de Deus na terra a revelação de Cristo. Voltem para o livro de Apocalipse 1:1, né? Leiam de novo ali, vejam. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo Gabriel, as enviou e as notificou a João, seu servo. Note que aqui você vê literalmente alguém dando uma ordem para Gabriel. Ele gritou e disse: Gabriel, dá a entender esta visão. Está acontecendo exatamente essa comunicação, que é Gabriel agora trazendo para Daniel a revelação de Jesus Cristo, a qual ele recebeu de Deus. Deus não muda. Ele diz: eu sou o Senhor, seu Deus, eu não mudo. A forma de comunicação do céu é do Pai para o Filho, do Filho para Gabriel, de Gabriel para nós na terra. Quando nós oramos, a nossa oração é levada pelos anjos,
até o Filho, e o Filho entrega ao Pai. Por isso oramos, Pai nosso que estás nos céus, e finalizamos em nome de Jesus. Então, veja, a nossa oração é levada pelos anjos até Jesus Cristo, e ele apresenta a nossa oração ao Pai. Lembrem-se sempre do sonho que teve Jacó. Ele tem um sonho, ele vê uma escada, sobre essa escada subiam e desciam anjos o tempo todo. A escada é Cristo, os anjos sobem através de Cristo, voltam através de Cristo, porque tudo é feito em nome de Cristo, mas eles sobem ao Pai e descem para atender os filhos de Deus na terra, certo? Então, não vamos nem entrar aqui numa outra questão, né, do Espírito Santo, como é que ele atua nisso tudo, porque não é o caso aqui. Um dia poderemos estudar a forma de atuação do Espírito Santo nessa comunicação do céu. Por enquanto, vamos avançar no versículo agora 17, então, veio perto de onde eu estava, ou seja, Gabriel veio até perto dele, e vindo ele fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse, entende, filho do homem. Vejam, por isso que lá é colocado, né, na profecia ali, é colocado a questão de um semelhante ao Filho do Homem para diferenciar Jesus Cristo de Daniel. Porque Daniel é chamado de Filho do Homem aqui. Claro, o anjo vem e diz Filho do Homem. Ótimo, é assim mesmo. Por quê? Porque o tempo todo, né, os anjos reconhecem toda a história humana, né? Então, Daniel é identificado como Filho do Homem e Jesus Cristo é identificado como semelhança de homem, para que não tenha dúvida de que, né, porque poderíamos imaginar aqui que quando ele dissesse apenas Filho do Homem para Jesus e para Daniel, fosse a mesma coisa. Não, a diferença está exatamente para a gente entender que Jesus, embora humano, tem o caráter divino humano, diferente do homem que tem um caráter meramente humano, ok? Vamos lá, versículo 18. Perdão, versículo 17. Veio perto de onde eu estava, vindo ele, fiquei assombrado, caí sobre o meu rosto, mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Então, né, já lemos isso, mas agora apenas dando pormenores, né, ao assunto. Versículo 18. Estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. Pastores de hoje acreditam, né, que existem milhares de anjos dentro das igrejas, que o próprio Cristo vem dentro das igrejas em pessoa. Por favor, nós estamos falando em espírito, em pessoa. E aí eles expulsam demônios e fazem isso e fazem aquilo. Eu vi recentemente um pastor dizendo que o próprio Cristo estava ali expulsando, e o outro dizendo que o próprio Deus tem um compromisso de atender, né, o pedido que você faz, etc, etc, etc. Daniel era um homem extremamente consagrado a Deus. Quando o anjo do céu, o anjo Gabriel chega perto dele, ele caiu com o rosto em terra, adormecido, ficou completamente fraco. Imaginem esses pastores cheios de pecado, né, com os problemas que tem. Se o anjo Gabriel entra numa igreja dessa e se faz notar ali, né, como se fez notar, possivelmente não ficaria um vivo. Né? Tamanho é o poder desse. É verdade que o anjo vela em parte, né, o seu poder, para que a gente possa, quando ele quiser, né, se aparecer como um ser humano, como apareceu para Abraão, como apareceu, né, para os filhos de Deus em algumas ocasiões, né, ele pode fazer isso. Nós vemos isso, por exemplo, em vários locais. Nós vemos os centuriões que estavam guardando a pedra em que Jesus estava, que quando ele chega eles caíram desmaiados, né? Ele velou parte disso para que não fossem fulminados. O próprio Deus, quando Moisés diz, Senhor, mostra-me, né, a tua glória. Moisés, esconde-te no fundo da rocha, eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. Ou seja, Moisés, se esconde lá no fundo, Moisés, para que você pegue, né, apenas o que você pode suportar da minha bondade, Moisés, da minha bondade. Porque se eu revelar minha glória para você, você, né, cai fulminado na hora. Por que isso? Porque a Bíblia diz que a glória da criatura não pode sobrepujar a glória do seu Criador. Quem criou o sol foi Deus, né? O sol brilha com uma intensidade violenta. Se o sol começasse a se aproximar da Terra, nós morreríamos torrados de calor e ficaríamos cegos pela luz do sol. Imagine Deus, que
é no mínimo, irmãos, 7 vezes, emana do nosso Pai, no mínimo, 7 vezes mais luz e 7 vezes mais calor do que o próprio Sol. Uma vez que 7 é o número da plenitude, e nós vemos, né, o tempo todo uma relação dessa maneira. Então, quando nós entendemos, por exemplo, né, esses detalhes, a gente começa a entender também como essas pessoas não têm noção disso. A irmã Alexandra está dizendo o seguinte: então quer dizer que os pastores estão certos por pregar Jesus Cristo 100% humano e 100% divino? Não, essa é uma crença católica. Jesus Cristo não é 100% humano e 100% divino. Ele é 100% divino-humano. Há uma diferença aqui. Se ele fosse 100% humano e 100% divino, nós diríamos que ele poderia, quando quisesse, usar a sua divindade e quando quisesse, usar a sua humanidade. Não. Há uma simbiose. Ele é, repito, divino-humano. Não vamos estudar isso agora, tá? Porque nós entraríamos num tema assim, um pouco mais complexo e não é o caso. Mas apenas, irmã Alexandra, para entender. Os pastores erram porque eles não creem que é uma só natureza. Eles entendem que é duas. A humana e a divina. Assim crê o papado, assim crê o Vaticano também. Nós não. Nós cremos que a natureza dele é uma só, porém divina humana. Ou seja, não tem como separar ela. Quando a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho à humanidade, de fato Deus deu. Deus não emprestou. Deus deu um Filho 100% divino. Certo? 100% divino. E recebeu um Filho 100% divino-humano. Me entendem? Ou seja, ele não recebeu de volta o Filho que ele deu. Ele recebeu um Filho agora divino-humano. Cristo levará para sempre as marcas da cruz. Por toda a eternidade, amados irmãos. É hoje um ser humano glorificado, é um fato, mas a aparência dele será para sempre a de um ser humano. A aparência, claro, com os poderes, as prerrogativas do Pai e tudo mais, porém, um ser humano glorificado, mas que para sempre reterá a forma divina, ok? Isso a gente vai estudar mais à frente, tá? Isso entra num problema muito grande teológico, que é a questão pré-lapsariana e pós-lapsariana, que hoje as igrejas estão se arrebentando aí. Mas vamos seguir, apenas para a gente não desviar muito desse nosso foco, tá? Versículo 19. Eis que te farei... Então vejam, a partir de agora, não é mais necessário interpretar. Porque a partir de agora, o próprio anjo está dizendo: eis que eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Versículo 20 e 21. Aquele carneiro que viste, como falamos antes, com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Lembrem-se que falamos, né, que era Alexandre o Grande. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força dela. Falamos exatamente isso, né? Que os reinos agora ficaram Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, que cada um deles formou um reino, né? Dividindo Grécia em 4 partes, mas diz o texto, não com a mesma força. De fato, Grécia nunca mais foi a mesma, tanto que pouco tempo depois ela se arrebenta toda, né, e entra em cena o 4º poder mundial, que seria Roma. Né? 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Então veja bem, quando terminasse, né, o reinado daqueles homens todos, estaria pronto e começaria a aparecer agora um rei feroz de cara e entendido em adivinhações. Diz, se fortalecerá a sua força desse rei, mas não pelo seu próprio poder. Tá? Note que essa é uma pista. Destruirá maravilhosamente. Isso não quer. Maravilha na Bíblia não é uma coisa boa. Maravilha na Bíblia é quando se faz uma coisa de forma assim assuntosa, estrondosa, muito grande, tá? Então destruirá de forma grandiosa, muito grande, com muito poder, prosperará, fará o que lhe aprouver e notem, destruirá os fortes e o povo santo. 2 pontos aqui que nenhum de nós precisa errar, né? Ele se voltaria contra o povo santo
Então nós já sabemos que isso não foi Antíoco Epífanes, não foi um rei qualquer, seria alguém que canalizaria sua força contra o povo de Deus, né? Nós vimos que Roma foi assim, não tenha dúvida, e de Roma é que vem o papado, nós sabemos disso, né? É lá que está o Vaticano, mas notem que interessante, diz aqui que ele se fortaleceria, mas não pelo seu próprio poder. Notem o que diz Apocalipse, né? Apocalipse 13, que é quem revela essa besta. Apocalipse 13, versículo 4. Diz assim: adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Notem aqui, quem dá à besta o seu poder é o dragão, é o diabo. Então, aqui é dito, né, no versículo que lemos antes, né, se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Ou seja, haveria alguém ou um ser oferecendo o seu poder a ela. E é exatamente o que acontece em Apocalipse 13 com a besta. O diabo dá o poder à besta, né? Lutero, quando foi aprisionado pelo papado, o papado queria torturá-lo e matá-lo por toda forma. Finalmente, no último encontro que eles têm, ele diz para o Papa, imaginem, né, todo o prelado, todo mundo ali, ele diz o seguinte: eu no passado acreditava que o Papa era um colaborador do diabo. Hoje, ele diz, eu não penso mais assim, pois sei que o Papa é a própria besta e o seu trono é o trono do próprio Satanás. Notem que pesado que ele diz, mas ele não estava errado. Não estava errado porque, de fato, né, o que se ensina hoje, e Apocalipse 13 é muito claro para qualquer um que quiser, né, mostrando essa realidade. Né? Então, diz que destruiria os fortes e o povo santo, versículo 25. Pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão, né? Pelo seu entendimento, ou seja, notem que o papado tem uma forma toda particular de entender a Bíblia, criou uma série de enganos, né? Os enganos desde o ano 538 até o ano 1798, irmãos, são milhares, não é centenas, são mais de 1000 dogmas papais que foram criados, desde a adoração a anjos, a adoração a santos, a confissão auricular a sacerdotes, a padres, a Assunção Virginal de Maria, o Ave Maria, enfim, irmãos, né, o domingo. Olha, irmãos, assim, os dogmas que foram criados ao longo dos anos são absurdos, né? O purgatório, enfim, né? São muitos. Então, pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão. No seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade, ou seja, por causa da falta de posicionamento, né, do povo de Deus, destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes, já falamos, Cristo aqui, mas diz o versículo final, mas sem mão será quebrado. Outra pista interessante. Se você volta para Daniel 2, no versículo 34, Daniel 2, 34, nós já estudamos essa profecia, mas apenas para os irmãos lembrarem, é dito assim, ó, 34. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Ou seja, aqui o sem mão mostra que a rocha, que é Cristo, né, ela viria e ela feriria a estátua nos pés, na época do ferro e do barro, ou seja, na época em que a nova ordem mundial estivesse sendo estabelecida, através dos Estados Unidos da América e do Vaticano, e isso está no futuro muitíssimo próximo, nós já sabemos que estamos, hoje nós vivemos sem dúvida nenhuma nos pés dessa estátua, né? Inclusive, com os 10 dedos, nós já temos os 8 dedos preenchidos, que é o famoso G8, que finalmente vai virar G10. Mas note que diz aqui, mas sem mão será quebrado, lendo Daniel, né, 8:25 de novo. Por quê? Porque não será uma atuação humana que fará isso. O próprio Deus vai fazer isso ao estabelecer o reinado de Cristo, né? Então, chega um momento que o próprio Deus entra em ação de forma direta
né? E uma vez que a besta, que é o pai da sinagoga de Satanás, né, é quem moveu essa guerra contra os filhos de Deus, finalmente Cristo, que é o pai da sua igreja, entra em ação, destronando o inimigo, né? Por isso, em Apocalipse diz que, né, vencerão os que estiverem com o Cordeiro, né? No final das contas, a vitória é do Cordeiro, mas quem estiver com ele participa dessa vitória, né? Olhem o versículo 26 agora, tá? E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Então veja, ele explica o que foi visto, mas note que quando chega na visão, ele só diz o seguinte, olha, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão. Ou seja, Daniel, por enquanto, tu cerra essa visão. Essa visão aqui das 2.300 tardes e manhãs, Daniel, por enquanto deixa ela fechada, certo? Porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Claro, foram dados 2.300 tardes e manhãs. Ele diz, só vai acontecer isso daqui a muitos dias. Veja que ele mostra que há uma aplicação, certo? Para o carneiro, que era a Medo-Pérsia, e para a Grécia, que era o bode, mas aqui ele diz, não, isso aqui é muito para frente, Daniel. Então, por enquanto, deixa aí. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá, tá? E aí, o 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Claro, por quê? Primeiro porque a visão mostrou para ele o tempo do fim. Imagine você agora ter uma visão falando do tempo do fim. Imagine você ter uma visão amanhã do tempo do fim. Pode ter certeza que a visão de um tempo do fim, ela é tão espantosa, ela é tão assustadora, que ele ficou doente. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão. Que visão? 2.300 tardes e manhãs, porque a outra foi explicada para ele. Repetimos. Espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. Irmãos, o que Daniel está dizendo aqui pode ser usado para hoje sem dúvida nenhuma, né? Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então levantei-me, tratei do negócio do rei, espantei-me acerca da visão, e não há quem entenda. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, irmãos, nós temos só no Brasil hoje 5.000 igrejas estabelecidas. Não sei se encontraríamos 10 que poderiam arriscar a explicar essa profecia. Não sei se encontraríamos. Eu não estou falando aqui porque alguém é melhor do que outro. Não, irmãos. Simplesmente para ver que de fato não há nada novo debaixo do céu. Daniel diz, não havia quem a entendesse, e hoje também pode-se com propriedade dizer, não há quem entenda essa profecia, né? E olha a importância dela. Tão importante que foi dada para Daniel, foi dito, Daniel, é verdadeira, Daniel, não duvide. No momento, inclusive, que nós estudarmos, por favor, irmãos, não duvidem da profecia, né? Procurem apenas ver se é bíblica ou não é. Porque muitas vezes eu já vi, por exemplo, debates que dizem, não, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, isso aí é coisa do adventista. Irmão, isso é coisa da Bíblia, não tem nada de adventista. Se você crê no advento do Senhor, né, você tem que crer nas profecias bíblicas. E se a profecia bíblica é interpretada biblicamente, não importa se ela veio dos testemunhas de Jeová, se ela veio, irmãos, não importa se ela veio de uma criança de 8 anos. Nossa questão não é perguntar de onde veio ou de onde não veio. Nossa questão é perguntar se é bíblica ou não. Essa é a única pergunta. Eu não posso ter nada contra nenhuma doutrina católica, se ela for bíblica. Se me disserem, por exemplo, né, que no momento que a Igreja Católica ensinar que não se deve adorar imagens, amém. Se isso acontecer, amém. Não é porque vem da Igreja Católica que não está certo. Nós somos um povo bíblico. Então, repetimos, né? A profecia das 2.300 tardes e manhãs, como é dito, é verdadeiro. Diz Daniel, não havia quem entendesse. E nós vamos ver realmente que foi encerrada essa visão. Tanto que Daniel, ele vai jogar isso para frente, mas nós vamos ver que somente lá em Apocalipse é que vai ser entendida essa visão no tempo em que ela é aberta para o estudo, né? Então,
irmão Marcílio, nós, no próximo estudo, vamos entrar imediatamente, né, nesta profecia, vamos abri-la com todos os pormenores, pela graça de Deus, e no momento, né, são 9h30, nós estamos com praticamente 1 hora de estudo, nós abrimos agora para quem, né, tiver alguma pergunta, quem quiser fazer algum comentário, irmão Marcílio é com o irmão, tá bem? Ok, perfeito. Rogério, vamos dar uma olhada na sala, ver se algum irmão escreve no chat, para nós podermos fazer a colocação feito nos outros estudos. Eu não estou vendo nenhuma pergunta. Irmão Daniel Araújo, notei esses dias meditando nas cartas de Paulo, ora ele fala Jesus, outra ele fala Cristo, outra hora fala Cristo Jesus. Amém, irmão Daniel, é exatamente isso, né? O objetivo, não só de Paulo, tá? Mas de todos os autores inspirados, quando se fala Jesus, ele quer que você entenda que ele está dando ênfase à humanidade do nosso Salvador. Quando fala Cristo, ele quer que você entenda que ele está dando ênfase à divindade do nosso Salvador. Quando ele usa Cristo Jesus, ele está trabalhando a divindade e a humanidade combinadas nesta ordem. E quando fala Jesus Cristo, ele está trabalhando a humanidade e a divindade nesta ordem. Não sei se me entendem aqui. Pergunta interessante a do irmão Daniel, mas é exatamente isso, tá bom, irmão Daniel? Nada na Bíblia é por acaso, tá bem? Ok. Estou tentando ver o microfone do pastor, que estava dando interferência naquele, sabe aquele retorno? Vamos ver se abre. O meu continua dando interferência, irmão Marcílio, ou parou? Não, parou quando eu cortei o microfone do pastor Juliano. Ah, ok. Tá. Bom, não sei, o pastor Juliano está com o telefone fechado? Será que não tem que abrir? Às vezes ele tem alguma pergunta? Tá, eu estou tentando abrir aqui. Mas ele quer comentar. Isso no começo. Até com o seu microfone mesmo, ele fechou sozinho. Bom, nós temos o irmão Rudinei, eu não sei se os irmãos conhecem o irmão Rudinei. Irmão Rudinei, fique à vontade. Qualquer pergunta, meu irmão, tá bem? O irmão está em casa. Por favor, se nós pudermos ajudar, vai ser um prazer. Oi, irmão Robson. Posso fazer uma pergunta? Fique à vontade, se eu puder ajudar. Quando você no começo falou sobre o Pentecoste, como que você vê o reavivamento da Rua Azusa lá em 1906, irmão Rogério? O reavivamento da Rua Azusa, lá na Califórnia. Não, meu irmão Robson, desculpe, não sei o que é isso. Do que se trata? Daquele reavivamento lá de um grupo de irmãos que lá no começo do século XX, eles tentaram fazer o segundo Pentecoste. Foi ali que se deu o início do pentecostalismo, lá nos Estados Unidos. Aí de lá saiu muitas igrejas evangélicas pentecostais, né? Por exemplo, a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã, a Igreja Mundial Pentecostal, depois veio a Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Que ela saiu lá nos Estados Unidos. E as outras igrejas pentecostais, de 1950 para cá, elas são uma ramificação ali desse reavivamento, né? Ali onde se deu a glossolária. Ah, ok. Irmão, eu estudei uma vez a questão da glossolária, mas eu confesso para o irmão, eu nem conhecia essa questão, né, que o irmão cita, então eu não poderia nem comentar nada sobre isso, irmão, porque realmente não conheço esse aspecto da história, tá bom? Se o irmão conhece e puder nos ajudar, fique à vontade, irmão Robson. Eu realmente
não conheço esse aspecto da história, eu me limito a estudar os efeitos, né? Então, tenho visto isso tudo, tenho uma opinião muito clara a respeito, inclusive, desse falso dom de línguas que está por aí. Nós já falamos alguma coisa aqui sobre isso, né? Mas não conheço a história de onde surgiu isso, né? Eu lembro de ter lido sobre a glossolalia, né, sobre esse falso dom de línguas, de como ele surgiu, mas nem atentei para o local especificamente, porque havia pelo menos 2 pontos nos Estados Unidos em que isso ocorreram, uma que eu me lembro que estava inclusive associada às batidas de Rochester, né, mas eu que era o espiritismo também, que nasceu ali, né, mas eu não conheço o suficiente para poder falar sobre isso, tá bom, meu irmão? Amém, irmão Rogério. Isso aí a gente pode ver mais pra frente, não é tão importante, não. Uhum. Tá bem, meu irmão. E o irmão, tendo informações, por favor, traga pra gente, porque nós vamos aprendendo todos juntos, né? Ok. Amém. O irmão Daniel está dizendo, né, todos nós que aguardamos o advento do dia de Cristo, como diz Paulo, né, podemos dizer que somos todos adventistas. Concordo plenamente, né, o termo adventista não denota uma igreja, o termo adventista denota um grupo que aceita plenamente o advento de Cristo, né, e ele diz não no 7º dia, mas do advento da segunda vida do nosso Salvador. Correto, né, quem crê no advento de Cristo é um adventista, né. A Alessandra Gomes diz, o que Jesus entregou ao Pai ao vir à Terra? Bom, creio que a pergunta dela é o que é que Jesus entregou ao Pai ao vir à Terra, é isso? Me imagino que sim, né? Na verdade, não é o que ele entrega, né? Ele deixa no céu a sua majestade, né? Uma vez que ele vem como uma criancinha, e ele abre mão da pura divindade dele e assume a humanidade. Passa a ser, como falamos, divino-humano, né? Bom, é um estudo aí que a gente vai ter que realmente, quem sabe, uma outra hora fazer, mas basicamente, né, Jesus deixa no céu, né, a sua glória, uma vez que ele vem, né, não havendo nem parecer nem formosura, e vem literalmente viver como um ser humano na Terra, né, mostrando assim que ele seria não apenas o nosso Salvador, mas seria também o nosso exemplo aqui. Se ele viesse como um Deus, ele não poderia ser nosso exemplo. Ok. Será que tem mais alguma colocação, irmão? A Alexandra. A irmã Alexandra diz ali, né? Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que tinha. É isso mesmo, é o que falamos, né? Ele abre mão da sua glória, da sua majestade, né? E vem à Terra viver como um ser humano. Amém, irmã? Está muito bem colocado. Ok. Vamos encerrar, irmão? Acredito que sim. Acredito que podemos encerrar, né? Já está dando 1h10. Tá bem. O irmão ora? Pode ser. Vamos orar então, meus amados irmãos? Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor imensamente, porque o Senhor, conhecendo toda a história do mundo, Pai, conhecendo todas as coisas que iriam acontecer, o Senhor cumpre a promessa que fez um dia. O Senhor disse que não faria nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O Senhor tem deixado no livro de Daniel, no livro do Apocalipse, principalmente esses 2 livros, outros livros também, claro, Pai, mas principalmente no livro de Daniel e Apocalipse, o Senhor nos dá um resumo, Senhor, da história do mundo e das coisas que vão acontecer para que nós possamos nos preparar. Nós queremos agradecer ao Senhor pelos maravilhosos estudos que o Senhor tem nos dado. Queremos pedir ao Senhor que grave no coração de cada um desses amados irmãos e irmãs que participaram até aqui, aqueles que participarão. Pai, o Senhor com o teu dedo escreveu, Pai, a lei na rocha, mostrando que nada e nenhum coração nesta terra é tão duro que não possa receber a tua palavra. Se o Senhor pelo teu poder escreveu na rocha
o Senhor está mostrando para nós que o Senhor pode escrever também na dureza do nosso coração, na dureza da nossa mente, pode gravá-la, Senhor, de tal maneira que a gente não esqueça mais. Pai, faz isso por nós, Pai. Grava no nosso coração para que a Tua palavra nos acompanhe. O Senhor tem dito, Pai, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o que o Senhor deixou registrado nessa carta de amor a nós, e nós te pedimos que o Senhor nos dê conhecimento, mas acima de tudo nos dê sabedoria, Pai. Salomão, teu servo, pediu ao Senhor sabedoria, ele sabia que precisava disso. Nós também precisamos, mais do que o conhecimento, nós precisamos de sabedoria, Pai. Porque se nós apenas tivermos o conhecimento, mas não pudermos aplicá-lo na nossa vida, será em vão, Pai. Nós queremos conhecer, nós queremos também aplicar. E isso, entendemos, é a sabedoria que o Senhor quer dar ao teu povo. Abençoa grandemente esses amados irmãos e irmãs que estiveram conosco, Pai. Acompanhe-os, que eles possam descansar na certeza do teu amor, do teu cuidado. E amanhã, Pai Celestial, quando eles abrirem os olhos, que a primeira imagem que apareça diante deles é teu Filho amado com os braços abertos, nesse eterno convite, Senhor, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estudar a Tua Palavra. Muito obrigado pela presença de Teus anjos aqui conosco, cuidando de nós o tempo todo. Muito obrigado por Teu Filho cumprindo a promessa que disse que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas, Ele se faria presente. Nós cremos que Teu Filho esteve e está aqui pelo Seu Espírito. E te pedimos, Pai, que o Senhor realmente, a cada dia mais, derrame Tuas bênçãos, abra as portas da Nova Jerusalém, derrama luz sobre nós e sopra sobre nós o Teu Espírito, como Cristo, Teu Filho, fez com os discípulos, porque foi dito, soprou sobre eles e abriu-se-lhes o entendimento para as Escrituras. Dá-nos entendimento, Pai Celestial, abençoa grandemente ao pastor Juliano, ao Robson Lira, abençoa o senhor irmão Marcílio, abençoa a irmã Elaine, abençoa a irmã Maria Eugênia, a Alessandra Gomes, que começa a estudar com a gente, traga mais vezes conosco, Senhor, né? Traga para nós o Rudinei, toma-o pela mão, Senhor, para que ele possa sempre estar com a gente também, a maravilhosa irmã Elaine, tua serva, Senhor, e, enfim, Pai, a todas aquelas pessoas que estarão estudando conosco, toma-os em tuas mãos, Senhor, abraça com teu poder e não permita, Senhor, de maneira nenhuma que essas pessoas em algum momento duvidem do teu amor. Possa o Senhor abençoar também ao irmão Daniel, que está conosco. Enfim, Senhor, qualquer pessoa que eu em algum momento tenha esquecido, perdoa-me, mas o Senhor tem eles no teu coração, Pai. Guarda-os. Nós te pedimos todas essas bênçãos, Pai, nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Perdão, irmão Marcelo, pode falar. E em nome do pastor Juliano, o som dele está desativado, eu não consigo reativar aqui, e eu estou com medo de mexer em alguma coisa e acabe desmontando, desligando esse hangout aqui. Mas eu tenho certeza que o coração dele está um abraço grande a todos os irmãos que estão na sala. É um prazer estar aqui com vocês, eu tenho certeza que ele está no mesmo espírito que nós. E até sábado, irmãos, às 16h30, nós vamos dar continuidade a esse estudo. Boa noite a todos, boa noite, pastor Juliano Maia, boa noite, Rogério Lima, Robson Lima, irmão Rogério Buzzi e todos os irmãos que estão na sala aí. Deus abençoe a todos, até sábado. Amém. Deus abençoe a todos. Lembrem-se que no sábado nós então estaremos estudando a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E a irmã Alessandra pergunta se as escrituras falam que Jesus se esvaziou. Sim, no livro de Filipenses, capítulo 2, né, diz que ele esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Essa forma de servo é tanto a humanidade, quanto a forma humilde, né, de alguém que veio para servir, né. Novamente, muito obrigado pela paciência de todos, que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Amém.